Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos responder algumas perguntas, né, dos inscritos. Na verdade, vamos responder uma pergunta por vídeo, né, assim fica mais fácil, né, sobra mais tempo, né, para poder conversar um pouco melhor. E a primeira pergunta é esta aqui. Então, quais perfis de clientes são mais interessantes para o comercializador varejista? E o que acontece, né? Por que o pessoal costuma perguntar isso? O que eu tenho observado, né? O pessoal faz a prospecção dos clientes, tem aquele interesse de ser comissionado por levar o cliente até o comercializador varejista, mas em alguns casos o varejista ele não tem tanto interesse assim nesse cliente por causa de alguns detalhes, algumas características do perfil, né? Então é isso que nós vamos falar agora neste vídeo, mas primeiro quero deixar um convite para você. Se você está pensando em trabalhar com o Mercado Livre de Energia, então deixe o convite para conhecer o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia, que na verdade tem mais que 50 horas agora, porque nós incluímos aqui materiais extras, né? Então nós temos aqui o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização de Energia, também um curso de autoprodutor e um curso de dimensionamento de condutores elétricos. Então, o curso totaliza muito mais que 50 horas, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e não custa nada, né, conhecer a proposta do curso então. Vamos agora então para o nosso conteúdo. Então, pessoal, primeiro vamos entender quais são os perfis que podem ser representados pelo comercializador varejista. Tá? Assim, olhando o PDC 1.6, que é o procedimento de comercialização de energia, né, da CCEE, os clientes representados eles podem ser quaisquer clientes que estejam aptos, né, a serem representados, ou seja, aqueles que podem se associar à Câmara de Comercialização, né, ou, por exemplo, aqueles que estão no Grupo A, conforme a portaria número 50 do Ministério de Minas e Energia, que trata da abertura do Mercado Livre. Então, assim, em resumo, basta o cliente estar no Grupo A e provavelmente ele é apto a ser representado, né, por um comercializador varejista. Mas agora vamos pensar juntos aqui. Se você representa um cliente, por exemplo, que tem 500 kW de demanda contratada, o consumo de energia dele vai ser algo ali em torno de 100 megawatt-hora médio mensal. Então esse volume ele é interessante. Agora, se você vai diminuindo, né, se você vai indo, digamos, no sentido do grupo B, né, ou seja, você vai uma demanda de 500 kW e vai diminuindo até a demanda mínima, né, aquela demanda que nem faria mais sentido estar no grupo A, o cliente basicamente teria mais vantagens estando no B, então imaginem esse limite, imaginem a menor demanda possível a ser contratada para estar no grupo A e fazer sentido, né, estar no grupo A. Então, o consumo desse cliente é muito pequeno, né? Então, o varejista ele precisaria de um volume muito grande desses clientes, ou seja, ele precisa ganhar com a escala, né? Então, se você leva para um varejista um cliente que tem um bom consumo de energia e também é um cliente que tem um perfil onde os riscos, né, sejam menores, por exemplo, você leva uma unidade consumidora que faz parte de um sistema de uma agências de bancos, né, por exemplo. Então, assim, basicamente é uma unidade consumidora que pertence a um grupo, né, uma instituição bancária. E geralmente eles não têm problemas, né, justamente com inadimplência na hora de pagar a fatura de energia, né, de pagar seus custos com energia. Agora, se você leva um cliente que tem um perfil onde a inadimplência ela fica explícita, né, um cliente que pode a qualquer momento, né, fechar as portas, por exemplo, né, então o varejista ele avalia o risco do cliente e ele também vai avaliar o consumo. Se o cliente tem um grande volume de consumo, é um cliente mais interessante. Se o volume de consumo é menor, não é tão interessante. Então, às vezes, né, nós temos perfis, por exemplo, o cliente ele tem geração própria. Ele pode ser representado? Pode, né? Se ele está no grupo A, não tem nenhum problema. Porém,
se ele não faz injeção na rede, ele vai ser percebido como um consumidor, vai ser representado como um consumidor, não teria por que colocar ele como autoprodutor, é uma forma, né, de se fazer. O cliente, caso ele esteja, né, participando do sistema de compensação de energia, ou seja, ele está na micro ou mini geração, ele não vai poder utilizar isto no mercado livre de energia. Então, ele vai precisar sair desse sistema de compensação. Então, veja, é um cliente um pouco mais complexo, né? Um cliente que exige uma burocracia a mais, porque você vai ter que tirar ele desse sistema. É um cliente que produz a própria energia num volume que talvez não seja interessante para o varejista, né? Então você tem perfis de clientes que talvez o varejista não tenha interesse, né? Talvez esteja fora da estratégia dele, né? Ou seja, fora do radar dele naquele momento. Talvez daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos depois da abertura, talvez seja uma unidade interessante para ser representada, né? Então, tudo vai depender do perfil do cliente. Então, em resumo, se você está prospectando clientes, que esses clientes sejam os maiores possíveis, né? E caso eles tenham geração própria, de preferência que não injetem energia ou tenham um sistema de geração muito pequeno, por exemplo, que abasteça 15%, 20% da sua carga e o restante ele precise sim comprar, né, no mercado livre de energia. Esse perfil geralmente vai ser atraente, né, para o comercializador varejista, né? Então, respondendo à pergunta, quais perfis de clientes são os mais interessantes para o comercializador varejista, são quaisquer clientes do grupo A que têm um volume de consumo de energia interessante, ou seja, quanto maior, melhor, e quanto mais perto do grupo B, ou seja, quanto menor for a demanda, né, menos interessante ele fica, a menos que, claro, né, tem as exceções, que estejamos, né, falando aqui de um volume muito grande de consumidores, né? Por exemplo, você tem um cliente no grupo A contratando 30 kW de demanda, né? Mas você tem, por exemplo, 100 clientes, né, que estão nesse perfil. Então, você tem 100 clientes que estão no grupo A que têm interesse em ter representação varejista. Um volume de 100 clientes é interessante, sim, né, para um varejista, né? Então, você precisa, talvez, conversar antes com o seu parceiro comercial, no caso, o comercializador varejista, para pedir informações, assim, quais são os perfis mais interessantes que eu devo, né, observar mais, né? Ou seja, quais situações são interessantes alguns tipos de clientes, né? Então, tudo uma questão, né, de acertar as estratégias. Certo, pessoal? Então, vou encerrando por aqui e antes vou deixar mais uma vez o convite para você. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. O curso agora conta com materiais extras, então vale a pena visitar a página e conhecer. Certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.